Salve, salve, boa noite. Fala, Nil. Beleza? Tudo bem com o áudio aí, Nil? Tá me ouvindo bem? Diga pra mim. Fala, Gabriel. Beleza? Marcel! Grande Marcel, como vai você? Hoje eu vou bater um papo diferente do que eu venho tendo com vocês. Eu vou falar como eu montei a minha agência, né? Do zero. Às vezes a gente não tem os recursos que precisa à mão, então a gente precisa ter um bom planejamento, a gente precisa ter bastante criatividade para conseguir ter resultado, para a gente conseguir performar da melhor maneira possível. Fala, Davi, fala, Lucas, fala, Alecrim. Alecrim Agência, é isso aí. Então, e sobre as últimas lives que eu fiz, eu gostei bastante da interação que nós tivemos, né? Porque essa troca, ela é muito boa, porque eu consigo mostrar alguns caminhos, mostrar como você deve performar na carreira baseado na necessidade de outras pessoas. Porque às vezes a gente acha que só a gente tem determinados problemas, que outras pessoas não têm. E quando a gente divide isso, quando a gente expõe da forma como a gente estava fazendo na live, eu acho que fica ilustra bastante pra gente. A gente consegue ter uma referência e modelo pra gente aperfeiçoar e ajustar um pouco os nossos passos, o que a gente está fazendo. Enfim, é bom ter algumas pessoas conhecidas aqui que participam de todas as lives. É um prazer ter vocês. Eu acho que a semana que vem eu vou fazer uma live diferente. Eu vou fazer um hangout lá no YouTube, fazer um pouco mais longo, e possivelmente eu faço uma consultoria também ali online com os participantes. Bom, a live de hoje eu pontuei que é como eu iniciei a Certa Reta, como eu comecei a minha agência musical, como foram os primeiros anos em termos de dificuldades, superações, os clientes, como precificar, porque isso eu vejo que é uma dificuldade para muitas pessoas, né? Desde um artista, eles sempre perguntam: como eu vou subir o meu cachê, como eu vou estipular o meu cachê, como eu vou cobrar? Fala, Serginho, boa noite, querido. Ou então até mesmo consultores, né? Santi, eu te chamei no WhatsApp, eu preciso falar com você, meu querido, de verdade. Se vocês não conhecem o Santi, é um grande produtor musical, vocês têm que conhecer o trabalho desse jovem. Mas voltando para cá, então essa questão da precificação às vezes é um tema muito difícil, porque as pessoas não sabem o quanto ela vai cobrar. Mas eu já vou falar mais a respeito disso, né? A questão do espaço físico, porque eu sempre pensei em trabalhar no home office. Eu achava desnecessário ter um espaço físico para fazer esse atendimento. Outra coisa que eu pontuei aqui também é fazendo muito com pouco ou com o suficiente, porque a gente fica preso a questões financeiras, a recursos materiais. Então é isso. Bom, como que eu comecei a Certa Reta? Primeiro que eu vim de outra área. Eu trabalhei muitos anos no turismo e hotelaria. Eu trabalhei como guia, fui monitor de acampamento. Eu tinha uma empresa de recreação e lazer que eu atendia a colônia de férias de alguns bancos. Trabalhei com a colônia de férias do Banco do Brasil, a antiga CESP. Eles
tinham algumas colônias de férias, eu fazia prestação de serviço para esse pessoal. E eu dava cursos também de recreação e lazer, eu formava monitores, era uma outra área, um outro lugar, né? E aí surgiu uma oportunidade para eu sair fora do Brasil, que eu ia trabalhar com audiovisual, vendi minha parte na empresa, fechei minha conta, eu realmente vendi todos os meus móveis, eu não deixei nada porque eu não tinha a intenção de voltar. E eu ia fazer um roteiro, um trajeto, que eu ia fazer alguns cursos no México, de lá para Dinamarca, e da Dinamarca finalmente eu ia para Los Angeles, que é onde eu ia ficar baseado por um tempo. Mas tive problema com visto, não me adaptei ao sistema, o sistema também não se adaptou a mim, de trabalho. E eu falei, beleza, então eu vou voltar para o Brasil, eu vou esperar um tempo para tirar o visto e vou para Los Angeles para continuar esse trabalho. Meu irmão já morava lá e eu tinha plano de ir morar com ele. Mas quando eu voltei, o visto começou a demorar, ele não estava saindo. E aí eu comecei a fazer uns bicos, trabalhar como hold, né? E eu não quis voltar para o turismo, para fazer o que eu fazia. E aí eu falei, cara, eu vou ficar na música. E aí eu foquei realmente para trabalhar na música. Eu mudei os meus objetivos de ir para fora e fiquei aqui, no Brasil. Mas eu não tinha muito conhecimento, eu não tinha conhecimento técnico para ser um bom hold, nem para ser um técnico de som, nem para ser um produtor de estrada, porque eu estava zerado mesmo. Eu vim de outra área, foi um revés que aconteceu da minha vida e eu entrei na carreira musical. Na parte técnica. Então comecei a fazer holdagem para algumas bandas, comecei a fazer produção de estrada e comecei a trabalhar com uma banda que eu já citei em alguns vídeos aqui, o 35ml, e comecei a fazer para eles a gestão da carreira, a produção geral, né? E eu naquela época eu estava sem um trabalho fixo, eu não queria arrumar um trabalho fixo e queria ficar na música, então nós fizemos um acordo. Eu prestava o serviço para eles de produção executiva, onde eu também vendia shows, então eu fazia todo o cronograma do mês da banda. Comecei a trabalhar no digital naquela época do Fotolog, eu estou falando de 2006, 2007. Né? A gente fazia o trabalho no Fotolog, fazia o trabalho no Orkut, vendia shows para eles, também participava das decisões artísticas, então fiz a produção artística do repertório, o posicionamento quanto artista autoral. Lá a gente, em 2006, por exemplo, a gente falou, cara, a gente não adianta fazer um CD físico, vamos fazer um CD virtual, um EP virtual. Então eu já comecei no digital naquela época, nós não fizemos uma cópia física em si. A gente copiava algumas mídias, né? Que naquela época ainda se usava isso, só para fazer uma promoção, distribuir para a galera e panfletar. Então ali eu comecei a cobrir, dentro desse projeto, várias funções. Da produção artística, da produção executiva, a venda de shows, e a gente começou a ter alguns resultados a partir desse EP virtual com 3 músicas. A gente começou a desempenhar bem nos shows que a gente participava, nos festivais. O digital dessa banda começou a funcionar. Foi quando veio o MySpace, era o Trama Virtual. Não sei se vocês lembram disso, mas o Trama Virtual era, acho que a primeira plataforma que começou a monetizar de maneira digital. Então você entrava no ranking deles, no top 100, você tinha bastante visualização, você tinha bastante play e você era monetizado por isso. Eu lembro que tinha bandas, é interessante lembrar disso, como o Sugarcane, o Dance of Days, eles monetizavam, então eles pegavam essa verba que eles faziam no Trama Virtual e eles faziam merchandising, faziam camisetas, boné para vender, eles reinvestiam. Então ali começou a me abrir os olhos para várias questões, principalmente do digital,
né? E comecei a encontrar soluções ali, propor soluções, criar soluções, oportunidades para essa banda independente. Então a gente usava muito MySpace, o Fotolog, o Orkut, e a gente convertia isso para o offline, nos shows e algumas ações que a gente fazia com os fãs. E como a banda começou a ter alguns resultados, outras bandas começaram a me procurar. E aí eu falava, cara, eu não tenho como ser um vendedor de show, porque é muito difícil vender show, e dava as razões. O que eu faço aqui é a gestão da carreira, eu faço a produção executiva, a produção artística. E teve uma banda que falou, cara, então vamos tentar trabalhar junto, que era a banda Falante, uma banda muito legal naquele período, e por um período comecei a fazer a gestão de carreira para eles. E comecei a atender uma ou outra banda de maneira pontual, mas eles não tinham claro que esse direcionamento era uma necessidade. Eu também não tinha tão claro que esse era um trabalho que eu podia realmente me tornar um profissional prestando esse tipo de serviço. Mas no meio do caminho, o Fio, que estava com a banda Rory, ele era amigo dos meninos da banda 35ml, que eles eram do mesmo bairro. E aí ele assinou com a gravadora, mas não tinha ninguém lá no escritório dele que trabalhasse nesse nicho dessas bandas, né? E aí eu comecei a trabalhar com ele, e ali eu comecei a entender o meu papel mesmo, essa prestação de serviço como um produtor artístico, um produtor executivo. Então eu ajudei muito no conceito da banda Rory em alguns pontos, a formatar o show, o repertório também, a imagem, fazia toda a produção executiva. E quando a banda ela parou, ela teve uma mudança, né, que ela deixou de ser banda Rory e o Fio foi seguir a carreira solo, eu saí da produtora, porque eu já não era mais necessário lá no projeto, e foi quando eu comecei a fazer uma prestação de serviço para essas bandas e esses artistas independentes. Então eu comecei em casa, no home office, com o computador e com o que eu tinha na mão. Então, quando essas bandas me procuravam, porque elas viram o resultado que eu tive com esses outros artistas, eu formatei uma forma de atender às necessidades desses artistas, desses projetos. E o meu trabalho, então, ele tinha um formatinho, que eu tinha um começo, um desenvolvimento e um final. E aqui tem uma pergunta, Julio, a banda se pagava ou era necessário que os integrantes injetassem capital próprio? Não, é muito difícil uma banda se pagar. A banda vai se pagar quando ela já está posicionada, quando ela tem um conceito artístico bem definido, quando ela tem um repertório autoral funcional. O que é um repertório autoral funcional? É quando ela grava um single, ela grava uma música e ela lança, e o público se identifica com esse repertório e vira fã. E começa a ir nos shows, começa a comprar o merchandising, dá play e ajuda a banda a monetizar. Aí a banda começa a se pagar. Antes disso não tem como. É investimento deles. A família deles tinha a condição de investir e apoiavam. Eram os apoiadores, eram 4 integrantes e todos eles dividiam os custos e eles investiam em produção musical, investiam na manutenção dos seus instrumentos, para comprar uma corda, baqueta, pele de batera, quadra de baixo, precisa de grana, entende? E eles não se pagavam ainda. Então eu, quanto profissional, eles me contrataram para fazer essa produção artística executiva, porque eles não davam conta. Eles ficavam na parte artística. E eu, quando eu percebi isso, eu comecei a prestar serviço para mais bandas. E onde eu fazia? De casa. E ela era um pouco difícil na época, porque eu adotei a minha cachorra Branda, nesse período. E então ficava estranho eu levar as pessoas em casa. Hoje em dia eu trago ela para o escritório. Veja que coisa maluca. E aí eu comecei a atender as pessoas nas suas casas, né? Então eu marcava reunião, ia na casa dos artistas, e lá a gente fazia reunião de planejamento, eu ia nos ensaios, a gente marcava em alguns estúdios. Só que em um dia eu conseguia fazer 2, 3 reuniões só,
porque em São Paulo vocês sabem que é complicado, tem muito trânsito, é muito ruim de se locomover. E aí eu comecei a sentir a necessidade de ter um espaço físico, mas eu não tinha capital, eu não tinha como fazer um investimento na empresa. Até então eu operava informalmente, só que a demanda de trabalho começou a aumentar. Graças a Deus, desde o começo desse meu projeto de gestão de carreira musical, eu sempre tive bastante indicação no boca a boca. Eu não era preocupado em ter uma presença digital, porque eu estava funcionando muito nesse boca a boca e eu não tinha tempo hábil para administrar e fazer as minhas redes sociais naquela época. Eu estou falando de 8 anos atrás, 9, né? E aí, como aumentou essa demanda? Estava acontecendo dos projetos terem resultados, eu precisei melhorar a qualidade de entrega do meu serviço. E essa qualidade da entrega, ela dependia de eu ter um espaço físico, né? Então, a primeira coisa que eu adquiri, né, que eu investi para eu ter o escritório, foi na TV que eu uso até hoje aqui, né? Uma TV grande que um amigo meu, ele saiu do país, ele se mudou e colocou as coisas dele para vender, e eu comprei a TV. E aí eu falei assim, cara, eu vou comprar essa TV um dia, eu vou colocar no meu escritório. E eu sempre imaginava um lugar, né, onde eu pudesse ter uma sala de reunião, onde eu pudesse atender os projetos, que eles viessem até aqui, a gente pudesse ver referências, escutar música e falar com calma. E eu não precisasse sair correndo de lá para ir para outra reunião. Então isso daí mudou bastante quando eu decidi ir atrás desse espaço físico, né? Então eu comecei com essa TV e eu não tinha condição de alugar um espaço. E eis que eu fui para um coworking. Um amigo meu, ele anunciou lá no domingo, eu lembro até hoje, umas 10 da noite, que ele estava alugando um espaço, e eu já liguei para ele e falei, cara, essa sala é minha, eu posso ir agora? Ele falou, caralho, velho, já é domingo, 11 da noite, eu não tô lá, eu só publiquei. E aí eu fui no outro dia, fechei com ele o negócio, eu não tinha depósito para pagar um mês antes, eu fiz um outro acordo com ele, foi na confiança, e eu não tinha capital mesmo para manter aquele espaço físico. Mas eu encarei, fui atrás da parada e fiz dar certo, né? E aí sim eu comecei ter mais presença digital. Eu tenho um mentor também nessa parte de marketing, de posicionamento no online, porque a gente nunca faz nada sozinho. Então essa foi a primeira pessoa que eu decidi realmente investir em contratar para trabalhar junto. Porque, como o rapaz perguntou assim, a banda se bancava? Não, ela não se bancava, ainda ela investia. Então eu comecei essa agência e eu tinha 15 funções, 30 funções, porque eu tinha que desenvolver o serviço, eu tinha que vender o serviço e entregar o serviço. E isso demanda muito tempo. Eu estou fazendo essa live, por exemplo, agora, a minha empresa está parada. Eu não estou nem entregando um serviço pontual e eu também não estou fazendo a venda e nem o marketing. Então é daí que precisa uma equipe. Então essa foi a primeira pessoa que eu investi, que é o Newton Alexandria. Ele é especializado em marketing e me dá bastante força. Então ali eu comecei a formatar outros tipos de serviço. Aí surgiu a imersão, que eu vi que é uma necessidade dos artistas.
Tem artistas em algum momento da carreira que não conseguem investir no profissional para ficar acompanhando e dirigindo e trabalhando no projeto por meses. Então essa imersão ela é bem pontual, ela é específica para abrir a cabeça da pessoa, do artista, quanto empreendedor musical, para ele entender que além de artista, ele é também um produtor executivo, ele é um executivo e que ele tem que saber investir, ele tem que saber tomar decisões, e essa imersão ajuda e abre os olhos da pessoa nesse sentido. A gente desenvolveu a mentoria, que ela é feita online à distância, tem a consultoria com acompanhamento, então ela começou a tomar formas, né, assim, o meu serviço. Como eu posso fazer um paralelo com um artista musical? Quando você está começando e você está tocando sozinho, você está compondo, você ainda não colocou o seu trabalho para o mundo, para fora, você tem um certo nível de experiência quanto ao mercado musical. Quando você consegue dar os seus passos em busca do seu objetivo, que é viver de música, você encontra várias barreiras. A principal delas é o dinheiro. Depois são pessoas para trabalhar com você, uma equipe. Para você ter uma equipe competente, alinhada com os seus objetivos, você precisa de dinheiro para pagar. O que acontece é que muitas vezes alguns projetos, alguns artistas, eles têm a sensação de que vai ser descoberto e de que algumas pessoas vão entrar no projeto para que invista e para que elas trabalhem junto com ele, fazendo o marketing, fazendo o executivo, vendendo shows, e lá na frente, no futuro, eles ganharem junto com o artista. Só que não funciona assim. E por um tempo eu tinha uma sensação assim, putz, se eu tivesse um sócio, um investidor aqui na agência, para eu alugar um lugar, para eu fazer tal coisa, para eu dar esse passo, seria bom, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu tive que realmente começar com o que eu tinha na mão. Então eu atendia na sala de casa, fazia reunião em padaria, em café, ia na casa dos artistas. Eu não tinha qualidade para fazer boas reuniões do jeito que eu gostaria de fazer, como eu tenho hoje. Então, o que eu fiz? Eu comecei com o que eu tinha na mão. E detalhe, eu estava falando disso hoje, eu fiz uma imersão para um pessoal muito especial, que é uma produtora chamada Primeiro Andar. Eles são da Zona Sul de São Paulo, eles fazem produção cultural, eles têm uma agência de gestão de carreira também, e eles estavam com algumas dúvidas, e principalmente de como rentabilizar melhor, sendo que os artistas muitas vezes não têm como investir. Então, esse é um grande impasse. E aí eu passei para eles algumas das coisas que eu fiz para isso. Porque quando você não tem dinheiro, você que está assistindo aí, que tem uma produtora, que faz gestão de carreira, né? É isso, o Gabriel Lima falou do Kleber e a Lili, exatamente. Eles vieram aqui hoje e foi incrível, fiquei muito fã deles. E são pessoas que estão fazendo muito pela música, com os recursos que tem. Então você é um cantor solo, você é um duo, você é uma banda, você tem, faz gestão de carreira como eu faço também. Se você não tem, no momento, as condições ideais para você fazer um bom trabalho, com a estrutura que você precisa, você tem que parar, fazer uma reflexão muito consciente de onde você quer chegar, do que você quer fazer exatamente. Procurar não fazer 10 coisas como o pato, que ele, nada, voa e X e não faz nada direitinho. Escolhe uma coisa que você realmente possa fazer muito bem feito, que você possa dar resultado, que você possa satisfazer as pessoas, e foca nisso e faz com o que você tem na mão.
Aí a questão de paciência, persistência e muita criatividade, porque você vai mudar de nível, você vai construir uma situação e você vai para outro lugar. E cada vez mais eu vejo pessoas que mudam de área e vão fazer realmente o que elas gostam. E isso é muito difícil, isso é muito perigoso, porque a gente passa necessidade, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa do salário para a gente poder sobreviver. Mas é possível a gente operar dessa maneira. Você ter um capital grande para você fazer um investimento certeiro é um caminho, mas ele não é o único caminho. Então, você fazer o seu trabalho dessa maneira, construindo, é possível também. E é o que eu sempre falo, o máximo que pode acontecer é você demorar um pouco mais. Então, quando eu me encontrei nisso, eu comecei a ver realmente aonde eu conseguia dar resultado, aonde eu conseguia satisfazer as necessidades das pessoas, né? Eu consegui precificar, eu comecei a colocar um valor. No começo você sente medo, né, de colocar um valor para o seu trabalho, um medo de cobrar, parece que você está ofendendo as pessoas, sensação estranha, mas na verdade não. Você merece isso, você que vai fazer um show, você que está sendo ouvido, consumindo nas plataformas de streaming, você que presta um serviço, que é um hold, que é um técnico de som, que é um gestor de carreira, todos nós, a gente merece isso, a gente, claro, desde que a gente esteja prestando um bom serviço. Então, quando eu me acertei nisso, eu consegui colocar um preço, consegui colocar um valor e consegui cobrar e ser remunerado para isso e viver do meu trabalho, viver de música e principalmente ajudar outras pessoas a atingirem os seus objetivos na música também, nos seus projetos musicais. Então, quando eu consegui formatar isso direitinho, trabalhei, etc., aquele coworking começou a ficar pequeno. E também o objetivo deles começou a mudar e eles se tornaram um espaço de eventos. Então eu falei, caramba, eu preciso achar um espaço só meu, né? E aí eu contratei um corretor. E esse é um corretor diferenciado porque você passa para ele quais são as suas necessidades, né? É o que você quer com o imóvel e a faixa de valor que você quer e ele vai atrás. E, enfim, e eu falei para ele assim, eu quero uma casa para mim com quintal porque eu tenho minha cachorra e eu queria pôr minhas plantas. E no valor que eu falei para ele, ele falou, rapaz, mas você não vai conseguir, você é louco. E a gente achou. Só que esse imóvel que eu estava aqui, ele estava detonado, ele estava arrebentado, né? E aí eu tive um outro problema, que aí a gente, além de ter os nossos objetivos, né? Os nossos problemas pessoais, a gente tem os problemas externos. E aí eu cheguei para a dona da casa e falei assim, olha, eu vou reformar, vou deixar legal aqui, eu vou cuidar de tudo isso, será que você não pode dar uma carência de uns 4 meses? Ela não dá carência porra nenhuma. Se você quiser alugar, você aluga. E aí eu aluguei sem a carência, fiz as melhorias que tinha que fazer. E algumas pessoas me falaram, pô, mano, você é burro, cara, você melhorou assim, você deixou tudo isso na casa, quando você sair você vai perder, né? Mas eu não fiquei preocupado com isso, eu não estou preocupado com isso. O que eu faço aqui é realmente criar um espaço que seja o mais aconchegante possível para todos os artistas, para todos os músicos que vêm aqui. E não é uma questão de status e ostentação, é porque o artista merece um lugar assim, entende? E todo mundo que fez imersão, que passou por aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Quando vocês chegam aqui, vocês têm um tratamento que vocês merecem, sabe? Então, isso é uma coisa que faz a diferença.
Quando você não se preocupa tanto no prejuízo que você vai ter, no esforço que você vai ter, mas sim em dar para as pessoas uma experiência verdadeira e a melhor que ela possa ter, né? Deixa eu só ler um comentário aqui. Dá para trabalhar total de casa também, dependendo do tipo de job e estilo de vida da pessoa. Mas eu nem comentei sobre isso, não foi isso que eu quis dizer. É que a demanda no meu trabalho teve que ter um espaço físico, né? E eu já vou explicar o porquê. Eu trabalho com um designer há 12, 13 anos. Ele está comigo antes de eu ter o meu primeiro espaço, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho de gestão de carreira. E ele é um excelente designer. Eu encontrei ele 2 vezes na vida. E ele trabalha em home office, ele pode trabalhar sim. O Newton, que faz o meu trabalho de marketing, ele trabalha da casa dele também. Eu fiquei, acho que uns 3 anos, falando com ele só por chamada de vídeo. Eu atendo pessoas no Brasil todo e fora do Brasil, fazendo a mentoria online. Isso daí, hoje em dia, isso é indiscutível, né? A gente não precisa ter um espaço físico. Para você ter sua carreira musical, você não depende do seu espaço geográfico. Mas a questão é que aqui a demanda, ela aumentou tanto que eu tive que ter um espaço físico para atender melhor, né? E disso tiveram alguns desdobramentos. Como, por exemplo, eu consegui formar um coletivo de compositores. Então, eles se reúnem aqui para compor. Eu tenho uma editora, além do meu trabalho de gestão de carreira musical, eu sou uma editora, eu sou um selo e produtor fonográfico. Então, eu, com esses compositores, não é que eu estou à procura de novos compositores, porque eu não tenho estrutura para isso, né? Não é o objetivo agora. Mas esses compositores, eles têm esse espaço aqui, onde eles conseguem utilizar, interagir e fazer esse tipo de trabalho. Aqui eu consigo também fazer workshop presencial, porque é muito funcional você fazer online, isso é indiscutível, mas a experiência presencial ela é ímpar. Então eu consigo também fazer aqui alguns workshops, e isso é muito interessante, porque as pessoas, elas apresentam certas dúvidas, elas apresentam certas necessidades que geram uma troca e as pessoas aprendem uma com as outras. E isso acontece, por exemplo, nesse camp de composição que sempre acontece por aqui. Maravilha! Para mim estava difícil montar um escritório. Eu fui para um coworking, acabei vindo para essa casa. E a coisa começou a tomar um rumo e uma proporção tão boa, graças a Deus, crescer e expandir, que aqui ao lado de parede montei um estúdio, que é o 48K, com o Matheus Melo e o Raul Alaune, que eu venho trabalhando desde, sei lá, acho que 2011, né? Já faz bastante tempo, 2011 e 2012. Então, lá também a gente funciona como selo, como editora e um núcleo de produção musical e criatividade, onde a gente faz esses camps de composição. A gente se preocupa muito quando a gente vai produzir um single, não apenas em fazer uma puta gravação, mas é ajudar o artista realmente a ter uma composição bem resolvida, bem estruturada, que depois que entra no processo de composição, ela fica muito bem resolvida e quando ela vai para o mundo, ela consegue se conectar com as pessoas, né? Então, eu comecei tudo isso do zero, só com um objetivo claro, paciência, persistência e muita criatividade, né? E isso é possível a gente fazer, a gente se organizando, a gente se alinhando, né? E tiveram algumas pessoas aqui em cima que até interagiram, acho que o Caê falou alguma coisa e não consegui ler.
infelizmente. Mas se alguém tiver alguma pergunta e quiser pontuar alguma coisa sobre isso que eu falei, se você tem uma agência ou se você está com o seu projeto musical e você quer saber mais de como você fazer com poucos recursos, olha agora, pergunte, que eu quero falar sobre isso, né? Deixa eu ver aqui onde está do Caê. Julião, tá inspirador. Hoje atuo como produtor técnico de um grupo musical infantil. Pode acreditar que muita coisa aprendi com as suas informações. O Caê era de Piracicaba. Eu fiz com ele uma consultoria com a banda dele. E ele é um cara que ama música, entende? E agora ele está trabalhando como técnico de um grupo infantil, assim, é fantástico. E a gente, se o autoral ele não engatar, a gente pode performar e trabalhar em outros setores da música, como a nossa amiga ali, não sei se eu não consegui ler o nome, falou. Dá para trabalhar totalmente de casa, dependendo do job, exatamente. A gente não precisa estar presencialmente. Tem muitas pessoas que querem mudar de estado e vir morar em São Paulo ou no Rio, porque eles acham que vão vender mais show, que vai ser mais fácil, e não necessariamente é isso, né? Como tu criou, o Marcel é especialista em marketing. Tive o prazer de trabalhar com ele na Grito, lá no Rio Grande do Sul, e agora ele está no Internacional da Warner Music. Vamos lá. Como tu criou uma editora? Acho essa parte a mais difícil. Então, foi uma ótima pergunta. Primeiro, eu na minha agência eu tenho tudo regularizado, eu tenho o CNPJ, o KINAI ele é específico para eu poder atuar nessa parte de produção artística, shows, espetáculos e editora. Então eu incluí no meu contrato social a editora. Eu trabalho com a Warner Chappell, que ela é uma editora muito conceituada, grande, e eu faço subedição. Então, para você abrir uma editora, você não pode administrar sozinho, porque você não tem recursos para isso. É uma tecnologia bastante complicada, então você pode subeditar. Então o que eu faço é isso, eu tenho a minha editora e subedito, trabalho com a Warner Chappell. O Ronaldo, ele disse, esse projeto musical seria para bandas autorais? Para banda autoral, exatamente. É isso mesmo. Eu sempre dou direcionamento para bandas autorais, projetos autorais, seja solo, duo ou banda, né? Maravilha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Marcel, sua pergunta foi muito boa. E eu espero que essas dicas, né, tenham ajudado. Se você está com o seu projeto musical agora, você não tem verba, você não tem um investidor, coloca a meta, fala, eu quero fazer isso, isso e isso. Não dá para você fazer tudo para atingir essa meta no momento, você tem que começar onde você está, né? Beleza, Marcel? Bom ter você na live. Se você tem realmente o objetivo claro, pode realmente ir atrás dele e faz com o que você tem na mão. Começa a fazendo gravações, por exemplo, voz e violão, eu produzo uma música que seja, aprende a distribuir, aprende todo o processo que você precisa fazer. Se você já tem um trabalho lançado, ou mais de um trabalho lançado, e você não está conseguindo notoriedade, você não consegue fechar shows, você não está conseguindo dar o outro passo, né? Que é você obter um retorno, gerar uma demanda, depois que você lançou o seu material, eu sugiro você fazer uma imersão dentro do seu artístico. Você
analisar suas composições, você fazer uma análise na produção musical que você fez, entender melhor o seu público-alvo, e aí você vai ter que jogar xadrez. Você vai fazer uma estratégia para você conciliar a pouca verba que você tem com o melhor material ou produto que você conseguir fazer. Isso daí é um xadrez. Ou você faz ou você vai ter que ter alguém com uma inteligência estratégica para fazer junto com você. Qual o tempo ideal para uma mentoria de carreira? Isso é sob medida. Depende. A imersão, ela tem 8 horas, por exemplo. Ela é das 9 às 18. Tem pessoas que isso é suficiente para entender, se organizar e performar. Tem outros projetos e outras pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo, que é tipo um personal. Tem gente que consegue ir na academia e malhar sozinha e ter resultado, e tem pessoas que precisam de um personal. Isso é muito pessoal. O Rodan, que está aqui agora, meu querido, ele fez uma imersão, por exemplo, de 8 horas. E ele saiu fazendo as coisas. Ele já saiu colocando em prática, né? O que a gente aprendeu, né? Maravilha. Quem fala, Gilvan? Quem mais tem perguntas aí? Fala, Guilherme. Ô, Chivão, tudo bom? Maravilha. Então, Ronan, eu fiquei muito feliz. Parabéns. Eu vejo que você está ativo, você está trabalhando, está fazendo tudo certinho. E foi com a imersão, né? É isso aí, Bruno. Obrigado. Enfim, e dentro de tudo isso, pô, eu fico muito feliz de ter podido ajudar vários projetos, né? Como o Trio IE, por exemplo, que eu comecei do zero mesmo, do zero. Ninguém cantava, ninguém fazia nada, e eu comecei a trabalhar com ele só para vender em matinê, para vender em festa infantil. E a gente fez um trabalho tão alinhado que a gente foi para uma gravadora, a Warner. O Mar Aberto, que eu canso de falar, foi do zero também. A gente, inclusive, trabalhou com o Marcelo lá na Warner Music. A Sabrina, que é uma grande compositora, trabalha muito forte aqui na minha editora, acabou de assinar com a DEC. Estou trabalhando com uma artista nova agora, que está tendo uma performance monstruosa, e também eu acho que em breve vai trabalhar em outra gravadora, né? Deixa eu ver aqui, o Marcel. Quantos artistas tu vem conseguindo manter para um trabalho saudável para ti e para o artista? Depende. O ano passado eu atendi 140 artistas, 140 projetos. Eu tenho uma mentoria em grupo. Eu acabei de concluir uma edição agora, já vou fazer outra. Que eu consigo atender alguns artistas juntos, e é muito interessante, porque essa troca, a gente debate muitas dificuldades dos projetos, a gente tem um brainstorming muito legal das soluções, e todo mundo tem um crescimento muito grande. A mentoria em grupo, ela é fantástica, justamente por isso, porque ela otimiza o tempo de todo mundo e a experiência de todo mundo. Eu tenho uma mentoria individual online também, onde eu consigo atender algumas pessoas durante o dia. Eu tenho um número X de consultoria presencial, então tem a presencial online em grupo. E o workshop eu procuro fazer com determinado espaço, embora já faça algum tempo que eu não faço. Mas eu consigo atender confortável dentro desse escopo todo que eu tenho, 30 artistas. Bom demais, Julião, Aldo Gaspar, sempre passando dicas valiosas. Valeu, Du acabou de fazer uma imersão comigo semana passada, retrasada, e já tá aí, pondo em prática, e eu já tô no WhatsApp. E aí, mano, tá fazendo ou não tá? É isso aí. A Mari, Julio, depois de lançar o primeiro trabalho autoral, qual a importância de investir em marketing digital? Você acha que o artista dá conta sozinho? O marketing digital ele é importantíssimo, de fazer de forma bem consciente, de forma profissional. Como eu falei agora, o Marcelo que fez as perguntas, ele trabalhava numa agência que eu acho
uma das melhores que eu já trabalhei e fez muita diferença no projeto. Se o artista ele tem verba para contratar uma agência e fazer um trabalho com profissionais especializados, é um investimento essencial, assim, não tem como não fazer. Se o artista não tem verba, ele precisa entrar e estudar, entende? Dá Google, aprende como fazer campanhas de impulsionamento, entende como funciona cada rede social, como funciona o Instagram, como funciona o TikTok, como que está o Facebook agora, por que você tem que pôr vídeo no Facebook, como que é o YouTube, você tem que estudar, você tem que criar tempo para você se dedicar às suas redes sociais. Então isso é muito importante, você colocar tempo no seu digital. Se você não tem muito tempo, que é o caso de uma artista que estou trabalhando agora, ela está trabalhando das 9 às 18, ela está fazendo campanha offline, ela vai na rua pedir saves do pré-save dela, ela vai depois do expediente. Sexta, ela me mandou mensagem à 1 da manhã que ela foi no Mackenzie pedir saves, porque a meta dela de pré-save são 1.500 e amanhã é o lançamento dela, é a Rebeca, e ela está batendo a meta dela. Mas o que é isso? É o comprometimento. Ela coloca horas do dia para trabalhar e para ter o resultado. Então, o artista, ele tem que ser responsável pelo seu digital. E se ele não tem dinheiro, ele tem mais responsabilidade ainda. Marina, complementando a pergunta da Mari, queríamos saber se o trabalho e investimento correto em marketing e presença digital é um ponto chave. Você tem que fazer. Valeu, Marcel. Ô Chivão, sei que provavelmente você já falou, como você lidou com a questão do espaço físico no início da seta reta? Então, foi gradual, a demanda começou a aumentar, graças a Deus, pessoas me procurando, e eu fui para um coworking, e depois eu vim para cá, e depois aqui ainda montei um estúdio, graças a Deus. E logo mais eu estarei indo para uma casa para juntar os dois, uma casa maior. Mas como eu não tinha grana, eu não tinha nem como comprovar a renda na época, eu fiz com o que eu tinha na mão, paciência, persistência e criatividade. Isso daí é fundamental. Fala, Jorginho. Boa noite. Júlio, como é o processo para firmar contrato com a sua editora? A Warner decide nesse processo ou você tem autonomia para decidir? Não, eu tenho autonomia. A Warner Chappell, ela simplesmente administra a obra. Ela supervisiona a arrecadação e ela repassa os valores para a minha editora e para os autores. Ela também ajuda a prospectar composições que eu tenho para alguns outros projetos e também me passa solicitações de repertório, mas eu fecho com os autores de maneira independente, eu não preciso do aval deles. É basicamente assim que você trabalha com uma editora, fazendo uma subedição. Como uma pessoa do artístico ou marketing consegue entrar na parte de shows? Porque parece difícil de entrar nesse circuito, que nem tu deu o exemplo do Trio IE. Então, primeiro, que a venda de shows ela não é como vender um bom produto. Por exemplo, o iPhone. O iPhone, você fala, eu estou vendendo, aparece comprador. Cerveja, você fala, tem cerveja, você só põe lá o negócio e a galera vem comprar, né? Agora, quando você está com um artista em formação, você precisa gerar demanda primeiro. O contratante, ele não vai contratar o artista, um show, porque o artista é legal, é bonito, ou porque ele tem o selinho de verificado no Instagram. Tem muita gente que acha que o selinho de verificação no Instagram vai vender show. Isso não vende show. O contratante, ele quer um artista que leve pagantes. Então o artista tem que levar 100, 200, 300 pagantes a mais de 50 reais. Então, o ingresso. Porque se você levar 50 pagantes a 10 reais, complica também. Então, uma pessoa do artístico ou do marketing, para entrar nessa parte de show, o ideal é ela ter um artista que já esteja resolvido, tem um bom posicionamento e um bom repertório, que ele consiga se conectar com o público.
Aí ele postou aquele single, o pessoal pira. Um exemplo, que é próximo, que você deve estar vendo na companhia, o PK, com Quando a Vontade Bater. Esse single mudou a vida do cara. Esse single é mais fácil para você vender o show dele, porque já gera uma demanda. Então, se você pega um artista desse, eu não sei se é essa pergunta que você me fez, ok? Eu acho que sim. Você pega um artista desse que tem um single que está andando, você vai ter mais facilidade para vender o show, porque ele vai levar pagantes, ele vai gerar uma demanda. E você vai criar com isso uma carteira de clientes, de contratantes. Você aí desenvolve um bom relacionamento com esses contratantes e você tenta vender novamente esse artista para ele e incluir novos artistas que ele saiba que vai gerar demanda e que vai levar público para o evento dele. E aí é uma questão de você construir a sua carreira como vendedor de show. Eu não sei se foi isso que você perguntou, mas você vai criando assim a sua carteira de clientes, de contratantes, né? A empresa que eu trabalhei, Mari, foi a Grito, do grupo Noise, lá do Rio Grande do Sul. Mas você pode procurar aí a agência Milk, tem a The Music, tem a B+K. Se você quiser saber, me mande uma DM para eu te mandar os links desses parceiros de marketing digital. Valeu, Chivão! Maravilha! O PK tá estourado. Exato. Ele acertou ali o single dele, foi uma pancada. Bom, é isso. É sempre um prazer bater esse papo com vocês. Faça um bom planejamento, com a sua meta bem definida. Se você não tem grana, paciência, persistência e criatividade, você consegue chegar lá. Maravilha. Quem quiser continuar mais esse assunto, esse papo, manda uma mensagem por DM e vamos que vamos. E lá no meu canal do YouTube, Julio Salinas, eu tô com bastante conteúdo. Eu vou colocar um conteúdo exclusivo lá, que eu não vou colocar aqui no Instagram. Então entra lá no meu canal agora, dá um seguir, deixa uma mensagem e vamos que vamos. Muito obrigado, boa noite, até terça que vem. Saudações!